Boa noite a todos, bem-vindos aqui a esse encontro sobre a arte do conto, o conto como gênero. É uma alegria receber todos vocês aqui no Instituto Estação das Letras. Para quem ainda não conhece, o Instituto tem 26 anos de atuação na área das oficinas literárias, de leitura e escrita, com oficinas de conto, romance e uma série de outros gêneros. Então, assim, para nós é uma alegria receber vocês nesse workshop comandado pelo escritor João Paulo Vaz. Na primeira etapa desse nosso encontro, o João Paulo vai discorrer sobre o conto e a partir até de uma prática de leitura. E na segunda etapa nós teremos a abertura para perguntas, né, de vocês, uma conversa com o João a respeito do que foi exposto, e vamos ter a participação especialíssima da escritora, peraí, só um minuto que eu estou aqui, da Eliana Cardoso, a tela meio que apagou, da Eliana Cardoso. Eu vou ler um pouco da biografia do João Paulo para que vocês conheçam melhor esse nosso condutor, o nosso mestre dessa noite. O João Paulo Vaz, ele começou... claro, nosso mestre, sim, há muitos anos já. O João Paulo Vaz começou como aluno da Estação das Letras em 2001. Ele coordena, nesse momento, e já há algum tempo, as oficinas do conto, desde 2015, abriu uma oficina ontem, uma nova oficina ontem. Tem 6 livros publicados, 3 livros de contos, 2 livros infantis, um romance. Dos 6 livros, 3 foram publicados através de concursos literários. E ele tem como prêmios principais o prêmio Off Flip, o prêmio Josué Guimarães, o prêmio Mário Quintana. Não são só esses prêmios. O João foi campeão sempre de prêmios, né? É o nosso, assim, digamos assim, a gente que fala aluno prodígio que se tornou um professor, tão prodígio que se tornou nosso mestre. Meio velho para ser aluno prodígio. Mas, assim, a gente sempre fala com orgulho de todos os alunos que ganham os prêmios e para nós é uma alegria sempre, né? Então, vou passar a palavra para o João Paulo, e a conversa vai correr aí por conta dele, de vocês, e da Eliana, ao final, ela vai conversar conosco sobre como foi. Ela é vencedora do Prêmio Kindle de 2019, a 3ª edição, e ela vai falar como foi participar desse prêmio. Obrigada, João, obrigada, Eliane, obrigada a todo mundo, a produção, e obrigada pela presença. Vamos lá. Bom, essas apresentações a gente costuma ler um texto e discutir o texto, e eu escolhi um conto que eu vou usar como ilustração de algumas ideias sobre fazer contos, sobre escrever contos. Eu vou falar assim, falar de alguns conceitos teóricos assim, muito superficialmente. O interessante mesmo é a leitura e a gente tentar associar dentro da leitura essas ideias. O conto, assim, o conto é uma história curta e, a maioria das vezes, baseada numa única ideia. Essa ideia em que o conto é baseado, ela geralmente é intuitiva. Na verdade, os melhores contos, na minha opinião, saem de ideias intuitivas. Às vezes é assim de um caso pitoresco, uma coisa assim, mas eu acho que isso aí é mais difícil dar um bom conto. Sabe aquele caso que alguém diz assim, isso aí dá um bom conto? Raramente dá. De um modo geral, são ideias que alguns podem chamar de inspiração, não gosto muito do termo, mas vamos dizer inspiração. Mas uma boa ideia não dá um bom conto. O que vai dar um bom conto é o modo como você vai apresentar, vai narrar essa boa ideia, a história que você vai fazer em cima dessa boa ideia. Então, é aquele clichê, 10% inspiração, 90% transpiração, é isso mesmo, é o clichê, mas é isso mesmo.
Ou seja, a partir da ideia, o trabalho ele já não é mais tão intuitivo, ele é mais racional mesmo. E é aí que entra o que nas oficinas a gente chama de técnica narrativa. Tem vários conceitos ligados a essa técnica narrativa, que a gente usa muito na oficina. Eu vou falar por alto de algum deles. Eu vou tentar mostrar, nesse conto que eu escolhi, como é que isso funciona. Exemplos de técnica narrativa, que na verdade a técnica é o quê? As escolhas que eu faço. Como é que eu vou contar essa história? Né? Então, tem várias escolhas. Por exemplo, eu vou contar essa história no passado ou no presente. Cada escolha vai ter algumas vantagens e algumas desvantagens. Por exemplo, se eu conto no passado, eu tenho um distanciamento maior. Eu posso refletir mais sobre o que aconteceu, eu tenho uma visão melhor da coisa. Se eu conto no presente, eu consigo mais empatia, eu fico mais perto da ação, da emoção. Então, dependendo do que eu quero, eu faço essa escolha. E tem outras escolhas, uma escolha que eu pessoalmente acho que é a mais importante de todas, é a escolha do ponto de vista que eu vou contar, ou, em outras palavras, do foco narrativo. Eu posso contar isso como alguém que está de fora da história. Eu sou um narrador abstrato que não participo da história e eu estou contando essa história sobre alguns personagens. E qual é a vantagem que eu tenho pelo fato de estar fora da história? Eu tenho distanciamento, eu posso ter uma abordagem mais crítica, eu posso refletir mais, posso provocar mais reflexão, posso ter se eu quero refletir sobre a coisa, é bom eu estar fora da história. Ou eu posso simular um personagem, contar como se eu fosse um personagem da história. Com isso, eu perco amplitude, né? Eu, como personagem, se eu conto como personagem, eu só posso falar do que aquele personagem viu, sentiu, falou, presenciou. Então, eu limito o que eu posso contar. Em compensação, eu ganho proximidade da história, com a história, eu ganho é mais fácil eu conseguir a empatia do leitor. Dentro dessas duas escolhas, eu ainda tenho toda uma série de nuances. Quando eu sou um observador fora da história, eu posso ser um observador, eu escolho o que esse observador sabe, então eu posso decidir que ele sabe tudo, sabe o que passa na cabeça de cada personagem, ou não, ele só sabe o que o personagem faz. E pelo que o personagem faz, a narrativa tem que mostrar o que o personagem sente. Se eu escolho que eu vou ser um personagem, contar como um personagem, eu também posso ser, desde o personagem principal até um personagem secundário. O personagem principal ele é muito afetado pela história, o secundário não é tanto. Então, o secundário tem uma visão mais descomprometida. Então, todas essas escolhas vão depender do efeito que eu quero provocar com essa história. Né? Alguns fazem um paralelo disso com a câmera de cinema. Né? Na filmagem, eu posso colocar a câmera numa panorâmica, pegando uma cena enorme com a opção de personagens, eu tenho muita visão, ou eu posso dar um close no personagem. Eu vejo muito menos, mas eu vejo mais a emoção, estou mais perto da ação, da emoção. Essa comparação com a câmera, essa metáfora não é muito boa, porque no cinema a gente não tem uma coisa que a gente tem na literatura, que é entrar dentro da cabeça do personagem. Tá? A câmera pode estar até bem perto, mas ela nunca está dentro. Bom, por que isso tudo? Né? Por que essas decisões? Por que a gente, a partir da ideia, precisa tomar essas decisões? Isso tem a ver com o que a gente espera da obra de ficção. A minha definição particular, né, o que eu espero de uma boa obra de ficção,
e aí eu falo como leitor, é que ela seja uma experiência existencial rica, que a leitura seja para mim uma experiência de existência mesmo. Um bom livro é um livro que me sequestra, me leva para dentro dele e eu vivo aquela história, né? Não é uma leitura muito afastada, é uma experiência de vivência. Alguns livros fizeram isso comigo, me fizeram visitar lugares onde eu nunca fui, conhecer pessoas que eu nunca vi. Tá? E um outro jeito de dizer isso é que a gente quer provocar ou permitir ao leitor a imersão na história. Como é que funciona isso? Então, eu tenho uma coisa que eu sempre me lembro quando eu falo de distinção é o seguinte: quando as minhas filhas eram pequenas, eu tenho 3 filhas, quando elas eram pequenas, elas gostavam de uma brincadeira de lobo mau. A brincadeira de lobo mau era o seguinte: era uma brincadeira de esconder dentro de casa, em que eu era o lobo mau e ia procurar elas. E eu tinha que sair pela casa com uma voz assim bem cavernosa, dizendo assim: eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas para fazer mingau. E elas se escondiam do lobo mau e às vezes ficavam tão excitadas na brincadeira que de vez em quando uma chorava. E a minha mulher dizia: mas você não pode brincar com as crianças sem fazer elas chorarem? Mas aí se eu fazia um lobo mau assim mais light, eu sou o lobo mau, vou pegar vocês, elas reclamavam: papai, você não está fazendo direito o lobo mau. Porque para elas entrarem na brincadeira, elas tinham que, entre aspas, acreditar no lobo mau. Isso que as crianças fazem automaticamente é o que a gente, adulto, chama de suspensão da desconfiança, suspensão da descrença. O que vem a ser isso? Quando eu leio um artigo no jornal, eu leio uma reportagem, eu leio alguma coisa técnica, o tempo todo o meu senso crítico está ligado, né? Se alguma coisa lá me parece inverossímil, eu acho o artigo ruim, né? Quando eu pego uma obra de ficção, eu sei que aquela história foi inventada, mas eu leio como se não fosse. Quer dizer, o bom leitor, o bom leitor, não, o leitor que gosta de ficção, por isso tem alguns leitores que não gostam de ficção. Eu conheço muita gente que diz: não, eu não gosto de ler ficção, eu gosto de ler alguma coisa que me ensine. Mas para quem gosta de ficção, tem essa coisa lúdica, a gente faz essa coisa que a criança faz automaticamente, né? Finge que aquilo é realidade, mas vive aquela realidade. Ora, para funcionar essa suspensão da descrença, é preciso que a obra me dê, a mim, leitor, esse espaço. É preciso que ela assim como o lobo mau. As meninas precisavam que eu fizesse um lobo mau razoavelmente realista, porque se eu fizesse 1, 2, 3, lá vai o lobo mau, não tinha graça, era uma brincadeira de esconder comum. Então, é a mesma coisa na ficção. Se isso não funciona, o leitor não consegue entrar na brincadeira e ele não vai ter a experiência existencial, a leitura como uma experiência existencial válida. Isso aí talvez não... Para isso ficar mais claro, o que tem a ver essa suspensão da descrença com aquelas técnicas, eu vou ler um conto, é um conto pequeno, um conto que eu gosto muito, do Edgar Queret. O conto se chama O Gordinho. Aí eu não sei, vale a pena a gente colocar aqui na tela o texto, ou eu só leio, como é que é? Eu acho que você pode colocar. Posso, Não, é melhor colocar assim, viu? Tá.
Esse conto é de um livro chamado De Repente, uma Batida na Porta, do Edgar Queret, né? Da editora Rocco. De repente, uma batida na porta. E se chama O Gordinho. Surpreso? Claro que fiquei surpreso. Você sai com uma garota, primeiro encontro, segundo encontro, um restaurante aqui, um filme ali, sempre só matinês. Vocês começam a fazer sexo, as transas são explosivas. Depois vem também os sentimentos. E um dia ela chega toda chorosa e você abraça e ele diz para se acalmar. Está tudo bem. E ela diz que não aguenta mais, tem um segredo. Não simplesmente um segredo, algo horrível, uma maldição. Algo que ela estava querendo lhe dizer o tempo todo, mas não teve coragem. E essa coisa vinha pesando nela como 2 toneladas de tijolos. E ela é obrigada a dizer, ela simplesmente tem que, mas também sabe que, no momento em que o revelar, você vai deixá-la, e com razão. E logo depois disso, ela começa a chorar outra vez. Eu não vou deixar você, você diz, eu não vou, eu te amo. Você talvez pareça estar um pouco chateado, mas não está. E mesmo se estiver, é por causa do choro dela, e não pelo segredo. A experiência já lhe ensinou que esses segredos que fazem com que uma mulher desmorone, geralmente pertencem à categoria de transar com um animal, ou com um parente, ou com alguém que lhe pagou por isso. Sou uma prostituta, elas acabam dizendo, e você abraça e diz, não, você não é, ou shh. E elas continuam a chorar. É algo realmente terrível, ela insiste. Como se captasse essa tranquilidade que você tanto tentou esconder. Na boca do seu estômago, isso talvez soe terrível, você diz a ela. Mas isso é por causa da acústica. Você verá que no momento em que deixá-lo sair, de repente vai parecer muito menos terrível. E ela quase acredita. Ela hesita um instante e em seguida pergunta. Se eu lhe dissesse que à noite me transformo em um homem atarracado, peludo, sem pescoço, com um anel de ouro no dedo mindinho, você ainda continuaria a me amar? E você diz a ela, claro. Você diria que não? Ela só está tentando testá-lo para ver se você a ama incondicionalmente. E você sempre se saiu bem em testes. Realmente, assim que você lhe diz isso, ela se derrete e vocês transam ali mesmo na sala. E depois vocês continuam abraçados e ela chora, porque ficou aliviada, e você chora também, vai entender. E destoando de todas as outras vezes, desta vez ela não se levanta e vai embora, mas fica com você e adormece. E você fica acordado na cama, olhando para o belo corpo dela, para o pôr do sol lá fora, a lua aparecendo de repente como se do nada, a luz prateada que toca o corpo dela, acariciando o cabelo em suas costas, e em menos de 5 minutos você se pega deitado ao lado de um baixinho gorducho. E o cara se levanta, sorri para você e se veste sem jeito. Ele sai do quarto e você o segue hipnotizado. Agora ele já está na sala, com os dedos gordinhos, aperta as teclas do controle remoto. Assiste esporte na televisão. Futebol da Liga dos Campeões. Quando perde um passe, ele xinga. Quando marca um gol, ele se levanta e faz uma ola. Após o jogo, ele diz que tem a boca seca e o estômago vazio. Está a fim de um espetinho, de frango, se possível, mas de carne também serve. Você entra com ele no carro e dirige até um restaurante da região que ele conhece. Essa nova situação te incomoda muito. Você não tem ideia do que fazer. Os seus centros de decisão estão paralisados. A mão muda as marchas quando vocês descem pela Ayalon como um robô. E ele não assenta ao seu lado, tamborila com o anel de ouro do mindinho. E no entroncamento Beth Dagon, abaixa o vidro elétrico, pisca para você e grita para uma soldada que está tentando arrumar carona. Ei, gata, tá a fim de uma brincadeirinha no banco de trás? Mais tarde, em Azor, você come carne com ele até a barriga explodir, enquanto ele desfruta de cada bocado e ri como um bebê. E durante todo esse tempo, você diz para si mesmo que é só um sonho bizarro, sim, mas do qual você logo despertará. No caminho de volta, você pergunta onde ele quer saltar,
e ele finge não ouvir com uma cara de coitado. No fim, você acaba levando-o de volta para casa com você. São quase 3 horas. Vou dormir agora, você diz. Ele lhe acena do puff e continua assistindo ao canal de moda. Você acorda na manhã seguinte exausto, com uma ligeira dor no estômago, e lá está ela, na sala, ainda cochilando. Mas até você acabar sua chuveirada, ela já está de pé. Ela te abraça, culpado, e você está confuso demais para dizer qualquer coisa. O tempo passa e vocês ainda estão juntos. As transas só vão ficando cada vez melhores. Ela não é mais tão jovem, nem você, e de repente você se vê falando de bebês. E à noite você e o gordinho se divertem como você jamais se divertiu. Ele leva você a restaurantes e bares que você nem sabia que existiam. Vocês dançam juntos em cima da mesa e quebram pratos como se não houvesse amanhã. Ele é muito agradável, o gordinho, um pouco grosseiro, especialmente com as mulheres. Às vezes se sai com umas observações que você não sabe onde enfiar a cara. Mas, apesar disso, é realmente muito divertido estar com ele. Quando vocês se conheceram, você nem se interessava por futebol, mas agora conhece todos os times. E sempre que um de seus favoritos ganha, você se sente como se tivesse feito um desejo e ele tivesse se tornado realidade, que é um sentimento bastante excepcional, sobretudo para alguém como você, que na maioria do tempo mal sabe o que quer. E assim, toda noite, você adormece com ele, cansado, diante dos jogos do campeonato argentino, e de manhã acorda novamente junto a uma mulher linda e indulgente que você ama também, a ponto de doer. Bom, o que eu acho assim formidável nesse ponto? Bom, vamos primeiro olhar, eu vou discutir no conto a parte da técnica. Qual é a ideia? A ideia do conto? Aí eu não conheço o Terek, eu fico me imaginando no lugar dele. Então, na minha imaginação, ele pensou assim: eu vou fazer um conto sobre uma mulher que vira um homem de noite. Essa é a ideia do conto, né? No caso aí, é uma ideia absurda, inverossímil, né? Então, ainda precisa uma técnica mais especial para que o leitor compre, mantenha aquela suspensão da descrença, para que ele compre essa ideia. Para mim, um marco na literatura desse tipo de literatura que todo mundo conhece é o Metamorfose. A Metamorfose ela começa com uma frase completamente absurda, né? O Gregor Samsa, depois de uma noite intranquila, de sonhos intranquilos, ele acordou virado em um inseto monstruoso. Se a gente olhar o resto do livro, A Metamorfose, a partir desse absurdo, dessa premissa absurda, né? Como é aqui o Terek tem uma premissa absurda, que é uma mulher que de noite ela vira homem, o Kafka, a partir dessa premissa absurda, ele vai desenvolver uma narrativa que é obsessivamente realista. Tirando essa frase, tudo no livro A Metamorfose é obsessivamente realista. O Gregor acabou de virar um inseto monstruoso. Primeiro, ele tem dificuldade de se virar na cama, porque ele ainda não sabe usar esse corpo. Ao longo do livro, ele vai aprender melhor, mas ele ainda não sabe. Então, ele custa conseguir se virar na cama. E depois, o problema dele não é que ele virou um inseto. O problema dele é que o chefe dele, que persegue ele, é que ele é caixeiro viajante, ele vai ter que fazer uma viagem nesse dia. E como é que ele vai fazer uma viagem virado em barata, ou seja, lá qual foi o inseto que o Kafka pensou? Eu, pessoalmente, acho que ele pensou numa barata, mas ele nunca fala em barata. Mas, enfim. E com isso, com essas coisas assim, bem comezinhas, né, bem cotidianas da vida do Gregor, da família dele, tudo, ele consegue naturalizar a tal ponto que você facilmente aceita entre aspas, mas aceita a metamorfose em si.
A Metamorfose é um desses livros assim, que me sequestrou. Eu peguei e não consegui largar o livro, e eu me lembro de terminar o livro e levar algum tempo para voltar ao mundo real. O Gabriel Garcia Marques, ele, mais de uma entrevista, ele fala da experiência dele com Metamorfose. É engraçado, ele ainda estava na universidade e ele gostava de ler um pouquinho antes de dormir. E uma noite lá, o amigo dele chega com os livros que ele comprou num sebo, sei lá, e um deles é Metamorfose, e ele pega assim para dar uma folhada antes de dormir. Só que aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu comigo. Ele pegou e não conseguiu largar mais, leu a noite toda e levantou para escrever. E, assim, eu nunca tinha pensado que isso podia, né? Abriu para mim uma outra janela na literatura. Mas o que interessa falar do Metamorfose agora é isso. Como é que ele consegue naturalizar um absurdo, tipo como é um sujeito virar um inseto. Aqui, o que o Terek faz para que a gente suspenda a descrença a ponto de entrar nesse conto, onde ele também tem uma premissa absurda. Eu estou falando de contos que têm premissa absurda, mas isso serve para qualquer coisa. Essas técnicas para manter a suspensão da descrença do leitor. Mesmo que eu esteja fazendo um conto realista, o leitor sabe que ele está lendo uma história inventada. E ele concordou em ler como se não fosse. Tá? A primeira coisa é aquilo que eu falei do foco narrativo. Não, o presente e o passado. Qual os verbos todos aqui estão no presente. O verbo no presente leva você mais para perto da história, e ele quer isso, quer envolver você nessa história. Essa história, se ele começasse essas coisas assim, vou contar uma história de uma mulher que vira homem de noite, não teria a menor graça. Né? Mas ele quer botar você dentro da história, quer que você viva a história. Então, primeira coisa, ele usa o presente, não o passado, para contar. Segunda coisa, o foco narrativo que eu falei, que pode ser primeira pessoa, terceira pessoa, ele usa aqui a segunda pessoa, que seria o tu, né? Que no português vira você. E isso é um truque aqui muito bom, porque ele usa o você com esse duplo sentido que a gente tem. A gente às vezes fala você como um sujeito genérico, né? Mas a gente usa o você como sujeito genérico também quando a gente está querendo solidariedade do ouvinte. Né? Às vezes, quando ele está reclamando, eu não aguento mais essa porcaria desse serviço, você liga e ninguém atende, sabe? Então, ele repete o você a opção de vezes, de modo que o leitor lê aquilo como se estivesse acontecendo com ele. E ele começa logo, a primeira palavra, gente, surpreso. Isso aí também já é uma coisa que atiça a curiosidade do leitor. Quando eu começo um texto, né, surpreso, eu já sei, claro, ele diz, surpreso? Claro, fiquei surpreso. Então, eu já sei que ele vai contar alguma coisa surpreendente. Isso aí, eu estava hoje até lembrando, o livro da Eliana, depois ela vai falar sobre ele logo no começo você sabe que tem um segredo. Sabe que houve um crime, sabe que houve um segredo. Essas são coisas que você cria no leitor o desejo de saber o que vai acontecer. Né? Bom, então, ele usa esse foco narrativo, que é você mesmo, você, o leitor, é como se ele está contando como se a coisa estivesse acontecendo com você, leitor. E vai tudo normal. Aparece um segredo também, a moça, né? Ela tem um segredo, é um segredo terrível que ela não pode contar, mas ela tem que contar, e que ela sabe se quando contar você vai abandoná-la com razão e tudo mais.
E ele faz aqui um truquezinho, né? Porque ela conta o segredo. Se eu lhe dissesse que à noite me transformo em um homem atarracado, peludo, sem pescoço, com um anel de ouro no dedo mindinho, você ainda continuaria a me amar? E você diz a ela, claro. Você diria que não. Ela só está tentando testá-lo. Quer dizer, ele já disse o segredo e está meio tapeando o leitor. Não, olha, era só um teste. Não, o segredo era esse mesmo. E a forma também como ele apresenta a transformação, né? Quer dizer, que a premissa absurda em si, que é essa mulher que, quando fica de noite, ela se transforma em homem, também é genial, que assim, o que acontece? Depois que ela fala, eles transam, ela dorme lá, ela nunca dormia, porque de noite ela se transformava em homem, então ela não queria que isso acontecesse na frente dele, mas dessa vez ela dorme lá e ele diz assim, e destoando de todas as outras vezes, desta vez ela não se levanta e vai embora, mas fica com você e adormece. E você fica acordado na cama. Olha só como é que isso aí está colocando o leitor naquela cena. Você fica acordado na cama, olhando para o belo corpo dela, para o pôr do sol lá fora, a lua aparecendo de repente como se do nada, a luz prateada que toca o corpo dela, acariciando o cabelo em suas costas. Isso tem um duplo sentido. O cabelo em suas costas pode ser o cabelo da mulher, mas pode já ser as costas peludas lá do baixinho gorducho. E em menos de 5 minutos você se pega deitado ao lado de um baixinho gorducho. Vocês veem que a forma como ele coloca isso, que é o absurdo, é tão bem colocada que você consegue continuar na brincadeira, que é o que as meninas queriam quando eu falasse que eu sou lobo mau com a voz bem grossa. Elas precisavam daquilo para entrar na brincadeira. Você, como leitor, também precisa dessas coisas para entrar na brincadeira. E, além do mais, ele resolve muito bem a situação, né? A partir disso, e, no fundo, no final das contas, esse cara ele tem lá um casamento perfeito, com uma mulher, de dia é uma mulher maravilhosa, de noite é um cara que vai para a farra com ele. Então, é isso. Era isso que eu tinha para dizer. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário. Eu gostaria de fazer um comentário. Selena. Bom, primeiro, boa noite para você, boa noite para a Suzana, boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, um prazer imenso, uma alegria estar aqui, e foi muito bom te ouvir e escutar o conto. Eu queria voltar à sua apresentação, logo no começo, onde você faz uma diferença do conto para o romance e a diferença clássica, né, de que o conto é uma narrativa curta, e enfatizou a necessidade de ter uma perspectiva, um foco narrativo que vai, em geral, ficar com um dos personagens, para garantir a unidade do conto. O conto, em geral, utiliza uma voz só. Num conto mais longo, é possível variar o foco narrativo e deslocar a perspectiva de um personagem para outro, embora isso seja menos comum do que nos romances, né? Nos romances, principalmente hoje em dia, eu acho que tem ficado cada vez mais comum o uso de vários pontos de vista. Ou você tem uma mesma narrativa contada por personagens diferentes, ou você tem a intercalação de vozes em diferentes capítulos. Por exemplo, você citou o Dama de Paus, que você começa a ler e sabe que tem um segredo.
E ali no Dama de Paus, claramente existe mais de um foco narrativo. Tem a narradora principal, uma velha senhora, intercalada com ela as histórias como vistas por 4 amigas que estão em volta de uma mesa de jogo. E eu gosto muito dessa técnica nos romances, onde você lança uma suspeita sobre todas as narrativas que você está ouvindo. Você nunca sabe quem está dizendo a verdade, tem uma ambiguidade que você cria no romance, que é um pouco diferente da ambiguidade que você cria nos contos, não é? No último romance que eu escrevi, que eu publiquei esse mês, que se chama A Menina e o Mar, o que eu faço é intercalar 2 vozes. Um capítulo eu tenho um narrador onisciente que descreve uma cena entre os 6 tripulantes de um veleiro que está dando a volta ao mundo, e no outro capítulo eu tenho a voz da menina, que é a protagonista da história, escrevendo o seu diário. Então, eu não sei se você veria isso como uma diferença entre contos e romances, uma liberdade a mais que o romance pode ter e que é mais difícil de obter numa narrativa breve. Essa parte onde eu centrei mais a minha fala, que é a suspensão da desconfiança, ela vale para o conto e para o romance, né? Eu abro um romance, também tem essa coisa lúdica, eu sei que aquela história é inventada, mas ela tem que, o autor, a autora tem que contar aquilo de algum jeito que me permita acreditar nela, para poder viver a história. A diferença é que para o romance você tem muito mais tempo para fazer isso, né? Acho que é o Cortázar, né, que diz que faz a diferença, né? Ele gostava de boxe, dizia que o conto você tem que vencer por nocaute e o romance você pode vencer por pontos. No romance você tem mais tempo para seduzir o leitor, para envolver o leitor. Você tem também um investimento maior do leitor. A atitude que a gente tem ao ler um romance não é a mesma que a gente tem ao ler um conto. Mas a opção de coisas são iguais, são comuns, né? Sim, sim, com certeza. E no conto, a suspensão da descrença é ainda mais importante nos contos fantásticos, não é? Nos contos em que eu crio uma história que não tem nada a ver com a nossa realidade cotidiana. E ainda assim, eu tenho que convencer o leitor de que o conto tem uma verossimilhança e, em geral, essa verossimilhança deriva da personalidade dos personagens, não é? E você citou Cortázar e muitos outros escritores fazem isso de uma forma fantástica. Você citou o Edgar Allan Poe, né, que cria histórias absolutamente assustadoras e fantásticas, e você entra na história porque ele é capaz de te convencer da verossimilhança dos seus personagens, não é? Você não transita do mundo real para o mundo irreal, mas você cria o fantástico dentro da realidade. E é muito bonito quando a gente vê isso num conto, e os contos que conseguem fazer isso melhor são contos que ficaram muito famosos, né? O Sul, de Borges, não é? Que tem o morto sonhando com uma morte diferente do que aquela que ele, de fato, está sofrendo, não é? E você custa descobrir que é isso que está acontecendo
e tem que reler o conto 10 vezes para poder entender. Mas é maravilhoso. Eu sou uma leitora voraz dos contos, embora eu não tenha o talento do cantista e tenha me dedicado a escrever romances. Acho que a Vera Frutti... Você quer comentar, João Paulo? Não. Não? Eu tô... Acho que a Vera ok. Frutti está levantando a mãozinha ali. Obrigada. João Paulo, você comentou nesse conto do Gordinho que ele, para se aproximar ou para tornar a coisa mais próxima do leitor, né, usa a segunda pessoa, o você, e deu exemplos de algumas frases. Você diria que usar esse você torna o leitor mais próximo do que usando a primeira pessoa? Eu diria que sim. É. Porque a primeira pessoa já aproxima bastante em relação à terceira. Mas o você... porque o você é uma coisa que você não pode usar num conto longo, né? Porque senão ele é muito forte. Mas acho que ele aproxima mais, porque é como se tivesse acontecendo comigo. A primeira pessoa me dá a mim, como leitor, mais empatia com o personagem, né? Então, uma coisa alguém está me contando alguma coisa que está acontecendo com o personagem, e a outra coisa o personagem está me contando alguma coisa que está acontecendo com ele. Então, na primeira pessoa, o personagem me contando, ele me traz mais para perto. Certo. Agora, a segunda pessoa, ela bota você como personagem. É mais radical, né? É como se a conversa fosse na mesa, parece, né? Isso que eu ia comentar. Parece que está falando com o leitor, né? Dirigindo. Isso aí, esse conto todo é isso. Ele está contando isso para alguém. Ele está contando isso para você, mas ele, além de estar contando isso para você, como uma conversa na mesa, ele está contando como se tivesse acontecido com você. Entendeu? É bem radical, é uma aproximação radical para você. Para quê? Para que você naturalize, para naturalizar a premissa absurda dele, que é a mulher que vira... Agora, esses conceitos, eu gosto muito da ficção com a premissa absurda, né? Mas isso vale para a ficção realista também, né? Porque mesmo quando eu conto uma história realista, o leitor sabe que é ficção, sabe que aquilo é inventado, mas a experiência de leitura é melhor se ele vive a experiência como se aquilo fosse realidade, como as meninas lá viviam lá se esconder do lobo mau, né? Se o lobo mau não for razoavelmente convincente, aí é uma brincadeira de esconder comum. Ok. Obrigada, João. Interessante. João, tá. Por favor. Por favor, Vera, é que eu ia fazer... Tem uma pergunta aqui que eu ia falar. Mas diga, por favor. Vera, pode falar. Pode falar. Eu acho que ela baixou a mão. Não, eu já falei, já fiz a pergunta e já agradeci. Tem outra, Vera? Obrigada, João. Tem uma pergunta aqui que se contrapõe à outra, que é a da Lilian Amaral. Eu ia falar. Ela pergunta assim: você quer falar? Se o conto deve contar duas histórias, qual a segunda história desse conto? E o Kleber se contrapôs. Ele diz assim: mas o conto não deve contar duas histórias. Sai dessa, João. Eu acho que o Kleber quis fazer uma pergunta também. O conto não deve contar duas histórias? Acho que é a teoria do iceberg. Então... Tá, isso é uma visão, né? Eu até gosto mais da visão é parecida a ideia do Hemingway, que o conto, o que você conta é a ponta do iceberg. E nos contos do Hemingway você vê isso aí muito claro, né? Mas isso não é uma definição matemática, não.
É claro que eu posso ver uma segunda história nesse conto do Gordinho, mas ele é um conto muito simples e muito curto, e ele sobrevive até sem a segunda história. Se eu quiser ler aí uma segunda história, eu posso. A segunda história ela depende muito do leitor, ela é a interpretação do leitor. Eu posso ver aí, posso divagar aí com alguma reflexão sobre a diferença entre o masculino e o feminino, porque esse cara, esse personagem, ele acabou se casando com uma mulher ideal, porque ela é, durante o dia, uma mulher perfeita, né? Que é até bonito que ele termina que você ama a ponto de doer, né? E de noite ele se diverte com toda aquela parte masculina meio escrota, porque o cara não é só homem, o cara é misógino, meio coisa, mas aquele larga a franga lá e a coisa toda lúdica. Então esse cara chegou à coisa perfeita. Se eu quiser criar aí uma segunda história, eu poderia criar assim, aqui a gente tem uma narrativa sobre os papéis homem e mulher tradicionais e convencionais, do ser masculino, ser feminino, e aí tem 2 idealizações, né? Quer dizer, o Gordinho é o companheiro ideal, a mulher é a mulher ideal. Ele usa a opção de clichês, né? E isso aí também, por exemplo, a gente não deve usar clichê, depende de como é que você usa. Eu acho genial a forma como ele manipula clichês, porque esse conto está cheio de clichês sobre o masculino e o feminino. E você pode ler essa história até com uma certa ironia sobre esses clichês do que é o masculino, do que é o feminino. O Biratã levantou a mão lá. Assim, prazer enorme estar ouvindo todos vocês. Excelente. Eu não sou escritor, sou arquiteto. Seja bem-vindo. Eu não sou escritor, não sou contista, mas admiro muito. O arquiteto também tem um trabalho importante de convencer. Também é artista, também é artista. Dá para fazer alguns paralelos interessantes. Exatamente, com certeza, com certeza. Biratã, deixa eu te explicar uma coisa. Você está aqui com uma vencedora do Prêmio Kindle, que é a Eliana Cardoso, que é economista. Olha. E olha só, viu? Sim, então, sim. Você não precisa de nenhuma formação, a não ser, talvez, né? Acho que é senso comum ser um grande leitor, né? Acho que um grande leitor já é um bom começo. Ótimo. Agradeço muito esse acolhimento de todos vocês. Mas eu estava tentando juntar duas questões no uso do você, né? Quer dizer, quando se utiliza o você, nesse conto, como exemplo, dado como exemplo, eu vi 2 histórias como leitor. Na medida que eu me aproximo da história, encarando como eu poderia ser 1, 2, vocês, ali, é uma história. Porque eu me identifico com aquilo, isso poderia ser comigo, isso tem um pouco a ver comigo. Quando a coisa se afasta de mim, o você é o você abstrato, né? Não é o você leitor, é o outro você. Né? E aí a mesma história adquire ao longo no seu desenvolvimento duas situações, uma que é comigo, muito pessoal, que eu me identifico, e a outra que não é comigo, porque eu não quero me identificar, eu acho que aquilo poderia acontecer com o outro você, mas não sou eu. Né? Então, eu estou juntando essas 2 questões que foram colocadas aí com uma reflexão, né? Porque realmente o conto é muito interessante, né? E ele traz uma série de coisas, como ele trabalha esses clichês, como você falou, né? Você, tá, João? Você. De uma forma bastante interessante, né? Mas não é grosseira, né? Ela é assim, muito do cotidiano, parece que é um papo,
mas, ao mesmo tempo, leva algumas reflexões, porque tem um duplo sentido em muitos momentos ali, pelo menos que eu pude perceber. Então, era isso, é apenas uma reflexão. Esse uso do você também abre a possibilidade de criar duas perspectivas da história, daquele conto, daquilo que é narrado. Eu não sei se eu estou viajando aqui um pouco, né? Uma coisa interessante da ficção também é que não existem duas leituras iguais. Eu ia falar você mesmo. Você mesmo, quando lê 2 vezes um livro, você não faz a mesma leitura. É engraçado, o você tem esse você aí usado como segunda pessoa, ele tem um sentido ambíguo. Quando eu digo isso, assim, você não faz a mesma leitura, o que estou querendo dizer assim, nós não fazemos, mas se eu digo você não faz, eu estou procurando empatia. A gente usa muito isso para reclamar, por exemplo. Sabe? Esse serviço aqui é esse banco é uma porcaria, você não consegue falar com o gerente. Você pode até, você com o que eu estou falando, pode nem ser cliente do banco. Né? Mas quando eu digo você, eu estou dizendo ninguém consegue, mas eu estou querendo a sua simpatia para o que eu estou dizendo, estou querendo empatia, entendeu? Obrigado. Fazer uma pergunta. Eu queria perguntar para você, e depois a Eliana podia comentar também. Vocês estavam falando de verossimilhança, né? E uma coisa que a gente vê muito em oficina literária, especialmente, é o escritor iniciante, ele vem com uma ideia de que a verossimilhança ele consegue se ele se basear em fatos reais. Então, eu queria que vocês dois comentassem assim, os perigos de você achar que a verossimilhança vai ser encontrada baseando-se em alguma coisa que aconteceu com você, enfim. E como é que você foge dessa armadilha de não funcionar, apesar de ter acontecido de fato? Quer começar, Eliana? Eu começo. Como você preferir. Eu tenho 2 pontos de vista a esse respeito. O primeiro é que eu acredito que a verossimilhança não é construída em cima de fatos reais. Ela é construída em cima de personagens verossímeis, de personagens verdadeiros, de personagens que têm uma vida na qual eu posso acreditar, porque eles têm características, eles são seres humanos, bons, maus, complexos, menos complexos, mas a verossimilhança vem da construção do personagem e não da construção do plot, do enredo, da narrativa, do ambiente. Dito isso, eu acho que vale a ideia de que a maioria das histórias que nós contamos, mesmo as histórias fantásticas, são construídas a partir do material que faz as nossas vidas. E, portanto, a recomendação de que o escritor iniciante deva ficar bem próximo daquilo que ele viveu e conhece bem, me parece que faz sentido, não é? E não significa que eu não possa transportar essa experiência para um contexto totalmente diferente e que ela só vai virar uma ficção realmente atraente na medida em que for transformada e afastada de mim, mas o meu conhecimento em termos de consciência, é um conhecimento baseado na própria consciência e na observação das pessoas que são próximas a mim e das experiências que eu vivi, mesmo que elas sejam profundamente transformadas ao escrever um romance. O conselho de que escreva sobre aquilo que você conhece, sobre aquilo que você pode sentir, me parece um conselho
razoável. Tem duas ideias aí que a Eliana falou que eu acho super interessante. Vou tentar comentar as duas. Primeiro que ela falou o quanto no romance a verossimilhança está baseada na construção do personagem. Isso é muito interessante, porque isso é uma diferença entre o romance e o conto. Enquanto o romance está mais baseado na personagem, o conto está mais no enredo, né? Eu nunca tinha pensado nisso, o que ela acabou de falar, o quanto o ser verossímil no romance é aquele personagem ser verossímil. No conto isso é um pouco diferente. A outra coisa interessante que ela falou é sobre a proximidade, né, do que você viveu. Por mais absurda que seja a ficção que eu quero fazer, não há nada que eu consiga escrever que não esteja ligado com as minhas experiências. Então, em outras palavras, não existe 100% de ficção, né? Tudo, você queira ou não queira, está ligado com as suas experiências. Agora, sobre o que a Marta falou do ser verossímil, é muito interessante. Eu viro e mexo nas oficinas, me acontece o seguinte caso. Alguém traz um conto e que todo mundo acha inverossímil. E ele diz assim, não, mas isso aconteceu com a minha tia. Não tem a menor importância se aconteceu com a sua tia. A realidade não tem obrigação de ser verossímil. A gente, aliás, tem prova disso todos os dias aqui nesse país. Já a ficção, ela tem um compromisso de verossimilhança muito maior do que a realidade. No conto, o que eu quero dizer assim, além do mais, quer dizer, agora, a palavra verossímil na ficção, ela tem um significado um pouco diferente do significado comum, né? Que não é simplesmente verossímil aquilo que poderia ter acontecido, né? Até quando você está fazendo uma ficção realista, então é mais ou menos isso, né? Poderia ter acontecido. Na ficção, de modo geral, verossímil é aquilo que, no fundo, é aquilo que permite ao leitor manter aquela suspensão da desconfiança. Então, tem alguma coisa, tem que ter alguma coerência com aquele universo que você está descrevendo. Então, algumas coisas podem acontecer a opção de coisas que acontecem no 100 Anos de Solidão, elas não podem acontecer em outro romance, né? Podem acontecer em 100 Anos de Solidão porque o Gabriel Garcia Marques construiu aquele universo tão bem construído que a opção de coisas que seriam absurdas, elas são perfeitamente naturalizadas. O Gabriel Garcia Marques, aliás, ele é um gênio dessa coisa da naturalização, porque ele, o tempo todo, ele usa isso para mostrar a realidade. Ele usa o tempo todo. Zé de Solidão faz isso. Ele tem um conto dele que eu acho maravilhoso, um senhor muito velho com umas asas enormes, que assim é didático nesse negócio. Assim, o tempo todo ele coloca o fantástico, o absurdo, né? Mas a realidade vem e ela envolve aquilo, a realidade cotidiana latino-americana, que é meio fantástica mesmo, ela envolve aquilo e ela digere aquilo e ela sempre acaba se sobrepondo sobre o absurdo. O tempo todo a imanência se sobrepondo sobre a transcendência. Esse conto, aliás, eu recomendo, quem não leu, leia correndo. Se de todos os contos do mundo eu pudesse escolher um para ser meu, eu escolheria esse, Um Senhor Muito Velho com umas Asas Enormes. É o primeiro conto do livro de contos dele, a incrível e triste história de Cândido Herêndira e sua avó desalmada. O tempo todo ele joga com o fantástico e a coisa mais cotidiana e o tempo todo o cotidiano engole o fantástico. É impressionante.
Por isso, João Paulo, o nome Realismo Fantástico é ótimo. Oi. João Paulo, Oi. eu tenho uma dúvida sobre uma afirmativa que você fez. Você disse que o conto tem um enredo. E, dada a grande variedade de contos e todos os subgêneros e todas as diferentes extensões e as existências dos microcontos, muitas vezes, se existe um enredo, ele pode ficar totalmente subjacente. Por exemplo, considere o seguinte conto. O cavalo retorna à casa sem o cavalheiro. Sem dizer nada, disse tudo. Eu sei que a história é a de um cavaleiro que morreu, né? E o cavalo está voltando para casa sozinho, mas não está dito no conto. O desfecho é que ilumina a história, né? Sem dizer nada, disse tudo. E eu sei imediatamente o que esse tudo é, não é? Então, eu não sei, eu adoro as teorias, mas eu desconfio de todas, porque eu acho que a riqueza da ficção é tal que é difícil enquadrar tudo que existe dentro de uma afirmativa só, não é? Tudo que a gente diz aqui, né? Isso aí não é... Eu venho da engenharia, né? Então, eu tenho a noção que nada do que se fala aqui é teoria como uma teoria na engenharia, por exemplo. Né? Mas eu duvido dessas também. Mais ou menos. Duvido de todas as teorias. Não, olha, engenharia tem algumas que não dá para duvidar, senão o prédio cai. Mas, dá, elas são sempre provisórias. Mas, esses exemplos aí... Então, por exemplo, de um modo geral, tudo que eu estou falando é de um modo geral. De um modo geral, o conto foca mais no enredo e o romance mais no personagem, nos personagens. De um modo geral, um conto tem um ou poucos personagens, o romance tem mais. De um modo geral, o conto tem uma trama. Mas tudo isso nada disso é uma regra rigorosa, né? Tudo isso é de um modo geral. Esse conto me lembrou, acho que é do Hemingway, ele tem um microconto desse, que é simplesmente o seguinte: vendem-se sapatinhos de bebê sem uso. Só isso. E tem um drama, me lembrou por causa do cavalo voltando sozinho. É uma dessas coisas que fica claríssima essa teoria, né, a história que é contada, a história que não é contada, a segunda história. Mas esse conto aí do Terek, claro que eu sempre posso interpretar uma segunda história, mas não é tão assim, não cabe tanto nesse modelo aí do iceberg, que é um modelo ótimo. Os contos do Hemingway, eles se adaptam muito bem ao modelo que é dele mesmo, né? Um conto dele que eu acho maravilhoso, que é o Acampamento de Índios, é um conto que tudo é sugerido, que acontecem coisas no conto, né? Tem um enredo, o importante é o enredo, você praticamente não sabe nada dos personagens, você sabe muito pouco dos personagens, até do que os personagens sentem ou pensam, é muito pouco. O personagem principal, que é o menino, tem alguma outra pincelada, no final tem um pensamentozinho dele, mas é tudo ação, é tudo enredo. E você imagina tudo, é uma história de passagem. Esse menino está descobrindo a morte. Mas tudo isso é formidável, isso, porque toda essa segunda história é o leitor que constrói, né? O autor dá algumas sugestões e o leitor constrói a história. Mas eu concordo com você, não tem nenhuma teoria matemática sobre escrever. João, tem aqui um recado
Estou vendo que o Biratã quer falar, mas eu vou falar para o Biratã outra coisa, viu? Tem um companheiro seu, Alexandre Brandão, que é a nossa prata da casa, um escritor de mão cheia, contista, poeta. E ele diz assim: Suzana, sou também economista e já usei em sala de aula de economia para estudantes de jornalismo um livro de economia da Eliane, viu, Eliane? Eliana. Da Eliana Cardoso. Desculpa, mas ele botou Eliane e eu li Eliane, estava, né? Na distração, que apostava numa linguagem acessível a não economistas. Isso aí é só um comentário, né? E dizer para vocês que a gente tem espaço para mais uma pergunta e a gente vai se encaminhando para... Eu acho que a gente ficaria aqui várias horas, né? Esse conto é tão maravilhoso e o João Paulo está falando, né, com tanta propriedade e como é que eu vou dizer, talento, né? O talento do leitor, grande leitor e escritor que ele é. E a gente vai ter espaço para mais uma pergunta. Depois nós vamos conversar um pouquinho com a Eliana. Vocês podem... Quem gostaria de fazer uma pergunta? Queria dizer que a Marta Barcelos, que está aqui, é uma recordista de prêmios da Estação das Letras. Isso é coisa de tia velha, tá, Marta? Sabe tia velha que fica assim, ela... Né? Então, Marta ganhou o prêmio Sesc, ganhou o prêmio Biblioteca Nacional. Onde ela vai, tem prêmio. O primeiro livro ela ganhou como original e como livro publicado no ano seguinte. Barato, né? Que legal. Então, uma pergunta ainda para o João, tá? Quem quer fazer? O Biratã estava com a mãozinha assim, mas não sei se... Não? Ele está com vergonha, ele virou foco. Não, é que ele esqueceu a gente Eu esqueci de abaixar a mão. Eu vou ficar assim com a mãozinha. Agradecer, já aproveitar que estou falando, agradecer. Maravilhoso encontro, maravilhoso. Tá? Desculpa ter mantido a mão em pé. Maravilha, apareça mais, apareça para nos visitar. Com certeza. A gente tem, por exemplo, de conto, começou ontem o curso do João, e esse mês ainda vai começar um curso com José Castelo, também sobre conto, né? A gente tem assim um arsenal de... Mas, o meu, eu tenho que explicar que o meu não é um curso, que eu não sou professora, eu sou coordenador, é uma oficina, e eu coordeno a oficina, tá? Cláudio Bertini está falando assim, nosso aluno também, poeta, acabou de publicar um livro, mas tem uma pergunta da Luísa Monteiro, que seria a nossa pergunta para encerrar essa parte e conversar um pouquinho com Eliana, né? Haverá uma característica marcante na dinâmica da narrativa, do conto? Eu não sei. Bom, olha, para mim, eu não sei se é isso que ela está perguntando, mas para mim, de todas as características, de todas as coisas, entendendo aqui como as escolhas que eu faço na hora de ver como é que eu vou contar essa história, né? No caso do conto, para mim, a mais fundamental é o foco narrativo. É sob que ponto de vista que eu vou contar essa história. Se você faz uma boa escolha, tem muito mais chance de dar um bom conto. Se você escolhe mal, em alguma hora vai ter que reescrever o conto. Não sei se é isso que a pergunta dela é essa. Maravilha, João. Que bom. Eu sempre, em relação ao conto, eu sempre penso no Cortázar, né? Eu acho Cortázar um cara que escreveu maravilhosamente sobre essas distinções e é muito citado, né? Eu não sou romancista, não sou contista, escrevo poesia e ensaios, então é outra coisa, não me vejo escrevendo um romance, mas ele diz, né, uma coisa tão bacana, ele diz que o romance ganha o leitor por pontos, viu, Eliana? Você já deve conhecer essa fala do Cortázar. E o conto ganha por nocaute, tem que ser uma coisa para bater e ganhar o leitor, porque ele não tem tempo para escrever, para contar. Você tem que ganhar no conto, você tem que ganhar o interesse do leitor logo de cara. Quer dizer, tem que... Não tem nenhuma regra geral, mas de um modo geral, é assim, eu vejo assim, muito assim como...
sabe? O leitor está passando na rua, você pega ele pelo colo, vem cá que eu quero te contar uma história. Pega o cara pelo pescoço. Ótimo. Vamos, então, assim, passar para a Eliana. Eu queria antes dar algumas informações sobre a Eliana, né? Ela é doutora em economia, viu, Biratã? Ela é professora da FGV, pesquisadora, com mais de 40 artigos publicados em revistas, ensaios, artigos acadêmicos. E ela publicou, ela não era inédita quando ganhou o prêmio Kindle, ela publicou Bonecas Russas, ela publicou Nuvem Negra, Bonecas Russas são novelas, pela Companhia das Letras. E ela, com o romance o Dama de Paus, publicado pela editora Nova Fronteira, ela venceu o prêmio Kindle de 2019. E o romance mais recente dela, publicado pelo Kindle, eu acho, a Amazon, acho que sim, é que eu não estou com a memória, estou tentando falar sem ver, não estou com a biografia da... Está sendo publicado agora. Eliana, eu queria que você falasse para nós como é que foi essa tua... Você vinha de uma editora e, de repente, você venceu um prêmio e migrou um pouco para... Porque o prêmio ele é em papel e ele é também um prêmio que te deixa no ar virtualmente, né? Na internet e nos sites da Amazon. Então, eu queria assim, que você falasse um pouco sobre essa experiência de um concurso, né? Como é que é participar e ganhar? Para mim, eu acho muito interessante que o Brasil é um país onde existem mais editoras do que livrarias. E, apesar disso, as editoras não conseguem publicar todos os autores que levam livros a elas para serem publicados. De forma que o KDP, que é um aplicativo da Amazon, dá ao escritor a oportunidade de publicar o seu livro sem nenhum custo. E o que eu fiz quando eu entrei um livro para a competição do Kindle, que é que você entra o livro no KDP, foi experimentar uma coisa diferente. A editora, evidentemente, é um luxo, porque você tem alguém que revê o seu texto, tem um editor, tem um diagramador, tem um capista, e tudo isso é dado a você como escritor. Mas nem todo mundo tem acesso a uma editora, e todo mundo tem acesso ao KDP. Então, o KDP é um processo extremamente democrático, onde qualquer pessoa pode publicar um livro sem nenhum custo. E a experiência foi imensamente gratificante. Eu já tinha sido finalista do Prêmio São Paulo com o Bonecas Russas, mas, evidentemente, tem uma diferença entre estar entre finalistas e levar o prêmio para casa. É o prêmio, e não estou falando aqui do valor monetário do prêmio Kindle, que é substantivo, são R$50 mil, eu estou falando do fato de que é imensamente gratificante, porque ele dá visibilidade ao seu livro. O seu livro se torna conhecido. E mesmo que você não vença o concurso, você vai ter o seu livro na plataforma da Amazon, que é uma plataforma que tem uma comercialização e uma distribuição de livros extremamente eficiente. Então, o que eu posso dizer é que ainda está em tempo, se você tem um romance na gaveta, de entrá-lo para o concurso que se encerra nesse 15 de setembro. Não é muito difícil, é aconselhável que você tenha
o livro lido por um crítico, alguém que você conheça, que lhe diga se o seu romance está pronto para publicação ou não, mas vale a pena. A minha experiência foi a melhor possível e eu acabo de publicar um outro livro com a Amazon que se chama A Menina e o Mar e está sendo muito bem recebido. Eu só posso dizer coisas positivas sobre essa oportunidade de todas as pessoas publicarem o que escrevem, porque a gente escreve porque quer ser lido, né? Quer conversar com o leitor, quer ter um feedback. Muito obrigada, Eliana Cardoso. Foi uma maravilha. Obrigada, João Paulo, por esses momentos de leitura. Eu que agradeço. É muito bom ouvir, né, sobre... Eu adoro criação literária, é o meu campo de trabalho da vida toda, leitura também. E ouvi-los, né, ouvir você, ouvir Eliana, né, duas pessoas com experiência grande já, com publicações, e inclusive prêmios, né? Então, é muito bom. Eu queria assim, agradecer a presença de todos, fazer um convite. Eu queria fazer um convite. Tem uma perguntinha para a Eliana, que depois eu passo, mas já que eu estou me despedindo, mas tem uma pergunta bem legal. Vou deixar para fazer o convite depois que a Eliana responder. Alguém pede a você, Eliana, um conselho para os autores novos que vão concorrer ou que querem concorrer. Um conselho. O conselho é: dê o seu romance para um leitor crítico e escute o que esse leitor vai dizer. Perfeito. Maravilha. Gente, eu queria fazer assim um convite a vocês. Estação das Letras, a gente tem muitas oficinas, né, de conto, romance, poesia, todos os gêneros, né? A gente tem uma tradição nessa área, né? E a gente promove muitos eventos. Então, tem 2 que eu quero convidar vocês, que vão acontecer amanhã, sexta-feira, às 18 horas, 17h30. Ai, me corrige, Camila. 17h30. 18, Suzana. 18 horas, gente, eu sou péssima, tá? Esse meu papel aqui bom, e que são as Sextas com Letras. São leituras feitas, nós temos um curso que chama Formação em Rodas de Leitura. Os alunos que fazem essa formação, eles trabalham lendo e conversando com o público alguns textos de autores clássicos, contemporâneos, e fazem leituras e conversam com o público. E amanhã, 18 horas, tá? É tudo entrada franca, tá? E nós temos depois concertos de poesia todo final do mês, né? Nós temos também a nossa janela literária, que no dia 12 de setembro apresenta as relações entre linguagem e fotografia, tá? Dia 12 de setembro, 18 horas também, não é, Camila? Me diga. Tá? E um convite muito especial que nós estamos promovendo no dia 25 de setembro, é um sábado, de 10 da manhã às 18h30, o nosso segundo Viver de Escrever. O que é isso? São oficinas, workshops, conversas com escritores, com autores de todos os gêneros, da literatura infantil, ao romance, conto, mercado editorial, literatura contemporânea com grandes especialistas. Temos já vários autores confirmados, Milton Ratum, tá? Nós temos autores de muita... o Marçal Aquino, que é um grande roteirista e contista, escritor. Temos vários autores, enfim. E vocês estão convidados, entrada franca, tá? Vocês só se inscreverem no momento em que receberem, né, a propaganda, vão lá, porque a procura é bem grande, tá? E é muito bom, quer dizer, estou eu mesma fazendo propaganda, não vale, né? Mas eu acho que algumas pessoas aqui já participaram
e gostaram muito. Ano passado foi muito bom, tá? Então, queria agradecer mais uma vez a presença, tá? Espero, com certeza, acho que contribuímos com vocês, assim, para essa percepção de literatura que o João Paulo Vaz trouxe e que a Eliana complementou com a sua experiência de romancista. E nós vamos aqui colocar, só para vocês atentarem, sobre esse prêmio Kindle que a Amazon promove e que dá essa oportunidade de publicar, né, que dá a você essa oportunidade de concorrer e publicar com destaque, né, porque é um prêmio e é importante. Os prêmios são importantes, viu, para quem está começando. E para quem não está, né, Eliana? Olha só. Sim, o prêmio é muito importante. Coloca seu livro em destaque, conquista novos leitores. Modo de começar, né? Um modo da gente começar. Sim, é maravilhoso. Muito obrigada, adorei estar aqui com você e com o João Paulo. Que bom, quero depois conversar mais com você um dia. E quem sabe a gente, né, vamos fazer a leitura do teu livro aqui na estação. Já está um convite feito aqui no ar, tá bom? Muito obrigada. E agora, Camila, nós temos mais, eu acho que é uma vinheta, né, porque para as pessoas entenderem como é que funciona esse prêmio. Ok, só um minutinho, vou colocar de novo. Todos. Eu acho que é assim, a gente tem essa... A gente vai colocar uma vinheta. Vamos aproveitar e conversar. E como é que é o romance? E a poesia, hein? Qual é a diferença? O que é fazer poesia também em relação ao conto e à crônica? Eu jamais escreverei um romance. Bem, obrigada a todos mais uma vez. E até o Viver de Escrever, hein? Estou esperando vocês lá. Gostei desse Viver de Escrever. Achei legal. Vai ser um dia inteiro, vocês têm que trazer um pratinho de comida assim para o lado do computador e ir galgando, passando de uma oficina a outra, tá? Elas são oficinas que vão informar, formar, e vocês vão conhecer grandes autores. Obrigada a todos mais uma vez. Muito bom. Obrigada, João. Obrigada, Eliana. E o pessoal do IEL, como sempre. Obrigado a todos vocês que ficaram assistindo. Obrigadíssima. Muito bom. Muito bom. Beijo em todos. Tchau, gente. Beijão.